Olá pessoal, aqui é a Graça dando um livro e hoje vim conversar com vocês um pouco sobre Capitães da Areia de Jorge Amado. O que posso dizer sobre esse livro, sobre essa leitura? Foi uma leitura maravilhosa e eu me senti totalmente arrependida quando estava lendo de não ter lido antes, pois vale muito a pena. Com certeza, esse livro de Jorge Amado é um dos clássicos, sabe? Se não o maior clássico do planeta. Foi uma leitura que mexeu muito comigo, chorei várias vezes lendo Capitães da Areia. É um livro emocionante, é um livro super, hiper, mega realista e, acima de tudo, é um livro sensacional. É uma leitura que tem que ser lido por todos mesmo, desde de adolescentes aos adultos. Não é uma leitura difícil, não é uma leitura complicada, não temos palavras aqui que você vai precisar ir ao dicionário olhar o que significa. Não, é uma leitura bem simples e bem fácil. Então, mais do que recomendado para todos e todas as faixas etárias. É muito difícil falar sobre Capitães da Areia. Primeiro porque foi um livro escrito por Jorge Amado, que é um dos maiores escritores, se não o maior. Eu nunca havia lido nada dele, é a minha primeira experiência com Jorge Amado e o que eu posso dizer, eu amei, adorei a escrita do Jorge Amado e com certeza já quero ler outros livros dele. E segundo, porque é um livro que foi escrito lá em 1937 e não existe nada mais atual do que contém aqui dentro. O que ele conta aqui dentro, o que ele fala aqui dentro desse livro é a nossa realidade hoje, sabe? E foi sempre e talvez será ainda por muito tempo, se não por toda a vida. Então, é uma obra que com certeza vale muito a pena ser lida, gente. Eu falo isso mesmo muito sério. O livro vai nos contar a história de um grupo de meninos de rua, que são conhecidos como Capitães da Areia e que vivem nas ruas de Salvador. Os Capitães da Areia moram em um trapiche abandonado e eles sobrevivem de furtos e assaltos. Quem vai comandar esse grupo é o Pedro Bala, e ele é bem querido e respeitado por todos lá. E ele é um líder bem destemido. E ele com certeza faria qualquer coisa por seu grupo. E depois que ele descobre quem é seu pai, ele começa a enxergar um pouco mais o futuro. Ele começa a pensar mais no futuro. Vamos ter também um professor. Ele é o único alfabetizado do grupo e quer se tornar um artista. E temos também o Pirulito. Ele é um menino que encontra suas forças na fé e vive entre a culpa dos furtos que comete e a sua religião. Outro integrante do grupo é o Sem Pernas. Ele é um menino aleijado que tem muito ódio no coração, ele tem muito rancor por nunca ter tido uma família, por nunca ter tido um amor de família de verdade, por nunca ter sido acolhido por uma família de verdade. Então ele é um menino bem rancoroso, tem muita raiva, mágoa e ódio no coração. E ele se aproveita desse seu problema físico para entrar nas casas, averiguar as casas, para depois o grupo ir lá assaltá-las. Geralmente as famílias, principalmente as donas da casa, sentem muita pena dele, como um pobre menino abandonado e aleijado, e acabam colocando ele para dentro de suas casas. Então ele se aproveita disso para fazer os furtos, para ajudar o grupo todo a entrar na casa e assaltar essa casa. E ele não sente problema nenhum com isso, ele simplesmente adora fazer isso, adora enganar as pessoas com o seu problema físico. E ele realmente é um menino bem rancoroso, ele tem muito ódio mesmo no coração, ele não tem pena de ninguém, ele não sente nada por ninguém. Então, Sem Pernas aqui é uma história bem comovente, bem interessante também. Vamos ter também o Gato, que ele ama as prostitutas, ele adora uma prostituta, ele anda todo arrumadinho, tenta andar todo arrumadinho para se encontrar com as prostitutas. Então, também é uma história bem interessante do Gato. Temos Volta Seca, que é um garoto do sertão que procura conforto, e o seu padrinho Lampião. O sonho dele é encontrar o seu padrinho, o Lampião. Então, tudo que sai no jornal sobre Lampião, ele pede pro professor ler para ele e fica louco, porque ele quer seguir os passos do seu padrinho, como ele diz. É um menino
menino que eu gostei bastante, eu achei bem interessante a história dele aqui. E por fim vamos ter Dora. Dora é a última a entrar no grupo, é a última a fazer parte do grupo. E ela entra no grupo depois que ela perde sua mãe. E logo que ela entra no grupo, todos os garotos a veem como um objeto sexual. Eles querem abusar dela, eles acham que ela está ali somente para isso. E depois de um tempo que ela começa a conviver com eles, eles passam a enxergá-la como uma irmã, como uma mãezinha, como alguns a chamam. Então ela cuida deles, ela costura para eles, ela conversa com eles, ela cuida deles mesmo como uma irmã e como uma mãe. Então aquela coisa dela ser simplesmente uma garota ali pro sexo para eles, passa a ser uma irmã e uma mãe. Então é bem legal também essa parte do livro, é bem interessante essa história do livro. Então, como eu disse antes, esse livro é muito interessante, é uma história que mexe com você, todos os relatos que contém aqui dentro, de todos os adolescentes desse grupo, sabe? Mexe com você. A cada história contada aqui por Jorge Amado, parece que você também estava lá, parece que você estava convivendo com esses garotos, que você estava vendo tudo que estava acontecendo. Então é bem envolvente mesmo. Jorge Amado consegue escrever aqui uma história realmente marcante, uma história realmente envolvente. E se contar que isso aqui, o que ele escreve aqui, realmente foi verdade, ele passou alguns dias com esses meninos, ele dormiu nesse trapiche, ele conheceu pessoalmente cada criança dessa. Então, isso é o que faz, o que mexe mais ainda com a gente. É saber que isso aconteceu de verdade e que isso acontece até hoje. Mesmo tendo sido lá em 1937, mesmo sendo lá na década de 30 que isso aconteceu, que foi o relato dele, temos isso até hoje. Estamos em 2016 e temos aí crianças abandonadas, crianças tendo que roubar para poder comer, para poder sobreviver, crianças usando drogas para poder esquecer um pouco a realidade que estão vivendo. Então, o que ele escreveu lá acontece até hoje, e isso é o que mexe com a gente, é isso que faz você parar para pensar, sabe, o que está errado com esse país, o que está errado com o mundo. Então, palmas para Jorge Amado. Tem muita gente que não gosta dele, e eu simplesmente gostei bastante da escrita, gostei bastante de como ele conduziu o livro, e estou louca já para ler outras coisas dele, com certeza. Virou um dos meus autores favoritos, com certeza, e estou aqui indicando para todos de olhos fechados, pois é uma leitura que vale muito, muito a pena. E sem contar que quando esse livro foi publicado, ele foi confiscado e queimado em praça pública. A história de Capitães de Areia é uma história política, é uma história romântica, e além disso, ela é uma denúncia social, ela é uma crítica aos dogmas cristãos e ao descaso dos ricos para com os pobres. Com certeza, Capitães da Areia é uma obra-prima, e se torna mais triste ainda por ser uma história real. Foi um livro escrito para tocar de verdade aí no seu coração, no nosso coração. É uma escrita incrível, como eu já disse, e com certeza se tornou um dos melhores clássicos que já li, se não o melhor. Eu me arrependo muito, muito mesmo de não ter lido Capitães da Areia antes. Como eu disse, eu já quero ler outros livros do Jorge Amado. Foi uma leitura que me conquistou muito, desde a primeira página, desde o comecinho mesmo, sabe, até o final. Eu terminei o livro com aquele gostinho de quero mais, com aquele gostinho de quero continuar lendo as histórias desses adolescentes, dessas crianças. Me comoveu bastante, como eu disse, eu chorei várias vezes aqui em alguns relatos. Mas é um livro que você não consegue parar. Com certeza você não consegue parar. A única parte que você tem que parar é quando você se emociona. Você tem que dar uma fechadinha no livro, dar aquela respirada, beber uma água e voltar para ler, porque é muito bom, é incrível, é maravilhoso. E você tem que ler se ainda não leu, leia. Se já leu, já tem muito tempo, releia. Eu, com certeza, daqui a alguns meses, talvez, eu vou estar lendo de novo Capitães da Areia, porque entrou pros meus favoritos. É um livro maravilhoso e eu não vou me cansar mais de recomendar esse livro aqui nunca. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, que tenham gostado da resenha e da minha opinião. Eu vou deixar o link de compra aqui no box de descrição, e comprando por esse link você ajuda com uma pequena porcentagem a manter o canal. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele joinha, compartilhar com os amigos, e se for novo aqui no canal, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.